neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lutas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ouvintes, o que acabamos de citar se encontra registrado em São Lucas, capítulo 17, versículo 37. Concluindo o assunto sobre a vinda súbita do reino de Deus, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nós temos de usar uma linguagem bastante simples e popular para falarmos de coisas espirituais, especialmente se falando a pessoas simples. Jesus, como Deus, podia falar da maneira mais difícil, intelectualmente, gramaticalmente falando. Mas uma das dificuldades da tradução do original para o grego foi justamente esta, da linguagem simples, muito simples, que Jesus usou para falar. Agora, na verdade, ele tomou coisas simples para falar de coisas profundas. E estas coisas simples ficaram sendo coisas profundas. Suas parábolas não foram filosofia, mas foram profecias. Toda a palavra de Jesus tem cumprimento. Então aqui nós vamos tomar, numa linguagem bastante popular e simples, um exemplo. Onde está a carniça, ajuntam-se os abutres, ajuntam-se os urubus. Por quê? Porque a natureza do urubu, do corvo, é comer carne podre. Mas nessa citação nós temos: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Agora, sabe-se que a águia não come coisa podre. Ela come carne fresca. Ela mata, ela rasga com o bico, porque a águia já quer dizer rasgador com o bico. Ela toma sua vítima com vida, mata e come. Mas onde estiver o corpo? Quer dizer, onde está o corpo, as águias se sentem bem, gostam de estar ali, se alimentam daquilo ali. E agora, então, isto nos convida a voltar no versículo citado na abertura desta programação, Amós 3, verso 3. É uma pergunta do profeta, perguntando: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem da mesma natureza? Amados, a coisa mais certa que existe, e tem se tornado um adágio popular, é isto: diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. As aves da mesma plumagem
voam juntas. E lá os baianos têm aquele velho provérbio: um gambá cheira o outro. Agora, isto não é para fazer graça. Esses provérbios têm fundamento. Eles estão fundamentados em verdades práticas. Verdades práticas. Porque diz o profeta desta era: deixe-me ver a qualidade de veste que você usa. Deixe-me ver a qualidade de literatura que você gosta de ler. Deixe-me ouvir a qualidade de música que você gosta de ouvir. E as pessoas com quem você gosta de andar, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Está certo ou não? Esta mulher mundana, entregue às paixões infames, gosta, se sente bem com um meio santo, um meio ambiente santo e puro. Ora, a Bíblia diz aos Hebreus, capítulo 12, no verso 14, o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação quer dizer separação. Separação do meio, que você se expõe voluntariamente, por prazer. Bem entendido, observe isso. De um meio ambiente ao qual você se expõe voluntariamente, por prazer. A santificação te leva a evitar todos os meios onde o Espírito Santo se sente ofendido. O Espírito Santo leva o homem, a mulher, a se vestir e a portar-se de uma maneira separada, de uma maneira que não fere a conduta de um cristão. Mas, continuando o assunto de gostar, de estar juntos, de sentir-se bem um com o outro, São Paulo faz uma pergunta na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Ele faz uma pergunta logo após uma recomendação: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Como você pode pensar num casamento formando um jugo desigual? O profeta de Deus disse que Acabe cometeu aquela coisa tão perversa de casar-se com uma pagã. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amós está dizendo: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? A luz combina com as trevas? As trevas combinam com a luz? Não. E o apóstolo São Paulo continua interrogando, desafiando: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, você vai buscar uma interpretação técnica disto aqui? Aquele técnico em Deus, em Bíblia,
em teologia, vai dizer: ó, minha filha, meu filho, isto aí Paulo estava recomendando para a igreja se afastar, se separar, na verdade, daquele povo que adorava a Baal e que tinha cultos pagãos. Meu ouvinte, você quer um culto mais pagão do que o culto de Caim? E o culto de Caim estava sendo dirigido a quem? Era Deus ou não? Assim estão esses cultos de hoje sem revelação, que só procuram apresentar beleza a Deus. Agora Deus está te dizendo: sai do meio deles. E o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, clama veementemente: e ouvi a voz do outro céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Agora você está constatando que isto aqui não é a mensagem de homem, é a mensagem de Deus. Sai dela, sai de sua doutrina, sai de seu alimento espiritual. Como você pode estar legitimamente alimentado espiritualmente falando, crendo em 3 pessoas distintas, batizado num batismo pagão que usa somente os títulos e não usa o nome, não identifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Agora, de que maneira você poderia sair desse enredo? É sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E por força da revelação do Espírito Santo, você há de crer que Deus tem enviado um profeta, como sua boca nesses dias, como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé havia um profeta na terra. Nos dias de Ló havia um profeta na terra, Abraão. E como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas o certo é este. Você conhece a história de Jezabel e Acabe. E desde que Acabe se rebaixou tanto, a ponto de casar-se com uma mulher que entrara em Israel pela janela, e que é chamada pela Bíblia de prostituta, de feiticeira, que pintou seus olhos, pintou suas unhas. Então, desde que ele foi lá embaixo para fazer isto, que mal, que desgraça para a nação, espiritualmente, o seu chefe degradado daquela maneira, casando-se com uma mulher daquela espécie, fora dos ditames de Deus. Então é certo que onde estava Jezabel estava Acabe, o que deveria ser o contrário. Onde está o marido deve estar a esposa, não onde está a esposa deve estar o marido. Sim, onde está Cristo deve estar a igreja. Mas não pense você que onde a igreja do mundo está, Cristo vai estar. Mas desde que ele se rebaixou de tal forma, então se cumpre isso. Onde estava Jezabel, estava Acabe. Onde estava o seu corpo, ajuntou também o abutre. Onde estava Ananias, estava Safira. Onde estava Herodias, estava Herodes. Porém, que glória! Onde está Jesus Cristo, está também sua noiva. Onde estava Abraão, estava Sara. Por que Deus não matou a Sara? Porque ela estava em Abraão. Onde estava Abraão, estava Sara. Onde estava Noé, estava sua esposa. Onde estavam todos os fiéis, ali estavam também suas esposas, que foram escolhidas por Deus para estarem ao lado de seus maridos. Onde está o noivo, está a noiva. Onde está Cristo, está a sua igreja. E onde está Cristo? É em sua palavra.
Por isso não há igreja fora da palavra de Deus. O resto tudo é feno, que será queimado pelo fogo, é sal insípido, pisado pelos homens. Os homens que amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, é que têm amontoado para si doutores, instrutores religiosos, conforme suas próprias concupiscências. Veja se essas mulheres que querem viver livremente, sem nenhum domínio de marido, sem nenhum domínio de Deus, conforme as Escrituras ensinam, se elas não querem Deus, elas querem, e elas têm líderes religiosos, porque São Paulo disse que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme suas concupiscências. Também onde está a lama, estão os porcos. Onde está a cadela, estão os cães. Mas onde está o pastor, está a ovelha, está o rebanho. Agora pense com quem você está, em torno de você, de que você está, onde você está, onde está o corpo, a juntar-se às águias. Onde está o alimento vivo, a carne viva do momento, o alimento espiritual no seu devido tempo? Ajuntam-se também as águias, os filhos de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Haverá unidade entre espíritos contradizentes, entre espíritos presunçosos, avantajados, divididos, petulantes, arrogantes? Não pode haver unidade. Por isso o reino de Satanás está dividido, e ele está acabado, ele está derrotado, Satanás está vencido, e ele não pode fazer nada mais nem nada menos do que levar suas pobres vítimas a se amontoarem, a tomarem alimento em coisas podres, em evangelho roto, em maná de ontem que já apodreceu. Tendo um palito de fósforo, eles pensam que tem um poste. Quando consigam realizar uma pequena cura, eles acham que Deus está com eles fazendo tudo o que a humanidade precisa. A humanidade não está precisando propriamente, não é de cura do físico. A humanidade está carecendo de um novo nascimento, é de uma renúncia do pecado, é de mudar de alimento. Muda de alimento e o povo terá saúde. Muda de alimento espiritual. Coma e beba água viva. Coma o pão do céu e beba água viva. Onde está aquela água estagnada, ali estão os girinos, ali estão as lagartixas, ali estão os sapos. Mas onde está o poço artesiano, ali se reúne o rebanho que está em busca de água, de uma fonte viva, para ter saúde e ter força. Oh, que Deus possa introduzir no coração de cada um o desejo profundo de estar onde Cristo está, em sua palavra. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa.
Acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veio Jesus a este mundo, viu, para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil, para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus.
Tudo isto Deus fez em teu favor, para salvar-te a ti. Chama-te agora com terno amor, para perdoar-te a ti. Deves chegar em contrição, tendo certeza do perdão. Cristo te estende a sua mão, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Oh, que alegria, que gozo e paz, ter salvação de Deus e vida nova que satisfaz, alma que busca os céus, livre das culpas do pecar, longe da dor e do chorar, tendo certeza de gozar a redenção de Deus. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Vamos cantar nos céus. Vamos pensar um pouquinho naquilo que temos da parte de Deus em relação à sua palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Perguntamos nós nesse instante: porventura, Deus não usa mais profetas? Este Filho que nos falou nos últimos dias não usaria mais profetas? Para começar, um profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Um profeta é a boca de Deus aqui na terra. Sim, Jesus Cristo diz: eis que eu vos enviarei profetas e escribas, e vocês matarão, a muitos apedrejarão. E Jesus Cristo disse, ao enviar os seus mensageiros, que por sua vez seriam a boca de Deus, ele disse: aquele que vos receber, recebe a mim. Aquele que rejeitar a vós, a mim me rejeita. Ouvintes, o valor de crermos na palavra dos profetas está nisto aqui. Lendo a Bíblia, as Escrituras,
nós podemos observar qual foi o resultado daqueles que deram crédito à palavra dos profetas. Eles prosperaram. No Velho Testamento, a prosperidade simbolizava a bênção de Deus, a prosperidade do reino, terreno, material. O poderio, a força bélica, o domínio sobre as nações, representava a bênção de Deus. E quando um povo como Israel, que era o povo de Deus, dava ouvido aos seus profetas, aos profetas genuínos do Senhor, eles se tornavam prósperos. Agora, no Novo Testamento, não é bem assim, porque aquilo é uma sombra do Novo Testamento. Aqueles que dão ouvido ao que o Espírito diz, eles prosperam, sim, na verdade, espiritualmente. E o reino de Deus vem sobre eles, não pela conquista humana, mas sim pela conquista espiritual. Porque dar crédito à palavra de Deus é dar crédito a Deus. Dar crédito a um mensageiro de Deus é dar crédito ao próprio Deus. Na verdade, você pode ficar confuso e dizer, mas qual desses milhares que têm se levantado que é profeta de fato de um Deus vivo? Bom, pela palavra, pela mensagem, você pode conhecer perfeitamente o que está dentro. Pela mensagem, você pode conhecer perfeitamente se é ou não de Deus. Agora, Paulo disse que o Espírito Santo que nos seria dado testificaria com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por este Espírito nós clamaríamos, Abba, Pai. Ora, quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, então está aí a resposta de que não seremos enganados. Nós jamais daríamos crédito a um falso profeta como se ele fosse um verdadeiro profeta. Porque Jesus afirmou que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, o que quer dizer que não é possível, segundo as próprias palavras de Jesus, quando ele disse, nos chamando de ovelhas, e que nós estamos em suas mãos, que são as mãos do Pai. Você pode notar isso em São João, que as mesmas mãos do Pai são as mãos de Jesus, porque ele disse que as ovelhas estão na mão do Pai. E ele disse, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, você sabe por que também nós podemos confiar. Agora que não seremos enganados, é porque o Espírito Santo, que nos dá uma fé perfeita na palavra de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, não seremos enganados. Poderemos distinguir a sua voz. A ovelha conhece a voz do pastor. O filho conhece a voz do pai. Dentre muitas vozes, milhares de vozes, quando o pai fala, o filho conhece. Isto é certo. Agora, como é bom crer nos profetas. Os profetas nem sempre entendiam o que eles estavam escrevendo ou o que eles estavam dizendo. Ou, de outro modo, eles teriam dito isto se eles pudessem compreender, mas não é deste modo. O pregador moderno, ele só pode dizer e pregar aquilo que ele entende, aquilo que ele estuda, aquilo que colocam em sua mente intelectual, sob lógica, sob razão.
Mas o profeta de Deus, aquele que é a boca de Deus, fala coisa que às vezes ele próprio não entende no momento. E por sua vez ele não é entendido pelos naturais, onde vem o tropeço. Jesus falou muitas coisas que eles não entenderam e tropeçaram naquilo. Como ele podia ser antes de Abraão, sendo que ele não tinha 50 anos de idade? E assim outras coisas que escandalizaram. Coisas que ele declarou que, por fim, serviram até de testemunha para que eles pudessem rasgar os seus vestidos e crucificá-lo. Mas, os filhos de Deus não tropeçaram. Os filhos de Deus não voltaram atrás quando ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Mas os manufaturados voltaram. Agora, vamos afirmar isto, porque a Bíblia diz que aqueles que creem nos profetas são abençoados, são prósperos. Eles prosperarão, isto é, na fé, de fé em fé, de glória em glória, porque Deus tem nos falado ultimamente através do seu Filho, e seu Filho que derramou na igreja os dons espirituais, e levantou como fundamento apóstolos e profetas, aos Efésios capítulo 2. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E foi esse Filho que nos falou por último, quem estabeleceu isso. Ele disse: vocês não precisam se preocupar quando vocês estiverem diante de juízes, de sinédrios, de autoridades, com aquilo que vocês hão de falar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não se tranquem entre quatro paredes para estudarem aquilo que vocês vão falar. Os profetas nem sempre entendiam o que eles estavam escrevendo ou o que estavam dizendo. Agora, o profeta desta era é quem afirma isso, com experiência própria. Aí que está a coisa. Com experiência própria, ele faz esta afirmação. E quantos com experiência do Espírito Santo em seus ministérios, podem afirmar nesta hora coisas que eles falaram, que na hora ou depois daquela unção tremenda do Espírito Santo, até eles mesmos caíram em luta às vezes. Mas logo o tempo mostrou que era o Espírito Santo quem estava dizendo: assim diz o Senhor. Se eles pudessem compreender, eles não seriam profetas de Deus. Isto é certo, porque o profeta de Deus é movido pelo Espírito Santo. Movido quando o Espírito Santo move. Deus falou muitas vezes e diversas maneiras aos profetas que eram movidos pelo Espírito Santo. Sempre o verdadeiro profeta é o Espírito Santo. Como o falso profeta é o diabo em um homem, assim também o Espírito Santo, o verdadeiro profeta, é o Espírito Santo em um homem. Ora, meus ouvintes, para que Deus faz homens profetas, para que Deus unge a homens, para que eles se tornem líderes, idolatrados, endeusados pelo povo? Não. Na verdade, aqueles que os recebem como profetas alcançarão, receberão um galardão de profetas. Isso quem disse foi Jesus, pregando o Novo Testamento, fazendo fundamento para o Novo Testamento. Ele estava dizendo justamente isto, que aquele que recebesse um profeta que ele enviasse, receberia galardão de profeta, como quem recebeu a João Batista, recebeu o galardão do profeta João Batista.
Quem era o galardão de profeta João Batista? É Jesus Cristo. Recebeu a Jesus Cristo. Foi galardoado com o Espírito Santo. Foi galardoado com o galardão de João. Agora, quem recebeu os apóstolos foram também galardoados com o galardão dos apóstolos, que era Cristo. Quando um enfermo cria que a sombra de Pedro curava, eles recebiam aquela recompensa, aquele galardão de Pedro, porque a sombra de Pedro era Cristo. Em qual sombra você está? De uma organização humana? Ó, meus ouvintes, aqui está a razão pela qual nós anunciamos com convicção que esta era moribunda precisava de um profeta de Deus. Porque nós temos um profeta e temos também uns profetas. Como há o falso profeta e os falsos profetas, assim também há o verdadeiro profeta, o profeta e os profetas. São aqueles que anunciam a verdadeira mensagem do profeta. Esses são profetas do Senhor. Aquela forma, vamos dizer, aquela matriz que deu lugar à verdadeira cédula. Então ela é a base para outras notas, para as notas sucessivas. Sim, ali está a matriz, da qual sai as verdadeiras notas. Mas quando alguém faz uma adulteração de uma nota, isto quer dizer, quando faz uma nota falsa, então ele tem uma matriz para dela tirar as notas falsas. Então ali está o profeta e dele saindo os profetas. E ali está o falso profeta, introduzindo a marca da besta na terra, nos homens sem Deus, nos homens dos credos, nos homens que traspassam a Cristo com suas lanças romanas, traspassam a palavra de Deus, interpretam-nos pelo intelecto, porque não podem recebê-la pela divina inspiração que Deus traz através do seu profeta. Então ali está o verdadeiro profeta, e desta matriz saem os profetas. E ali está o falso profeta, e dessa matriz saem os falsos profetas, derramando do seu espírito sobre o povo, espírito de mentira, espírito de conquista, espírito de riqueza, espírito de pompa, de beleza, de dinheiro. Mas, por outro lado, estão aí os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros profetas, tirando dessa matriz. Por isso nós anunciamos a mensagem do profeta, porque ela é a matriz para nós. E nós queremos reforçar esta oferta, esta oferenda de Deus. Recebam-na o quanto antes, a mensagem do profeta de Deus para este dia, porque só ela nos prepara para o arrebatamento. Oh, que Deus possa vos abençoar, lembrando-se de que, se o profeta de Deus teve companheirismo com Deus, esperou todas as coisas de Deus, também aqueles que creram nos profetas foram abençoados, tiveram companheirismo com Deus. Na solidão eles foram consolados, no desânimo eles foram animados, e o Espírito de Deus movia sobre eles. Quando a nuvem parava, eles paravam. Isto porque havia um profeta no deserto, e a coluna de fogo tem se manifestado novamente. E creio perfeitamente que Deus está introduzindo nesta hora, no seu coração, este companheirismo com Deus. Um profeta se separa com Deus. Você agora também se separa com Deus para ouvir a sua voz e assim ter seus passos dirigidos pelo Espírito Santo
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me
no céu irei